pelaquilo que bate o teu coração. O que é que te dá vontade de acordar no dia de hoje e viver? E aí? Ah, pastora, todo dia é igual. Viver para quê o dia de hoje? Ah, tem isso. Você conhece alguma pessoa que o coração não bate mais pela vontade de viver? Essa daqui é mais uma das visões de Ezequiel. Profeta, profecia que Deus deu através dele para o povo, tá? Então não levem na forma literal, mas é algo, uma palavra importante, e a gente vai ver aqui para os nossos dias também. E quando eu fui ler o texto de Ezequiel, eu me deparei por algo bem importante, porque fala dos vales do sol seco. Daqui a pouco a gente vai ler o texto, tá? Mas vocês sabem que eu não sou médica, né? Então, de forma bem simplista, tá? Eu fui pesquisar, então, diante da medicina, o que precisa, ou qual é a constatação que um médico precisa para dar atestado de óbito. E aí, a pessoa morreu. Como é que a gente sabe? Como é que o médico sabe que a pessoa morreu? Vou ler, tá? Para não falar besteira, ó. A morte clínica é definida pela paralisação irreversível das funções cardíaca e respiratória. É o momento em que o coração para de bater e a respiração cessa, podendo ser revertida se houver ressuscitação imediata. Tem também a morte cerebral, mas essa eu nem vou entrar no mérito, tá? Vamos ficar só na morte clínica. Então, uma pessoa para estar morta, o que precisa? Parou de bater o coração e parou de respirar, morreu. Mas isso, então, pensando no nosso corpo. E o que a Bíblia diz sobre morte espiritual? Porque vocês sabem, né? A gente tem falado bastante sobre isso dentro desse tempo de quaresma. E aí, morte espiritual, eu lembrei do texto de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, vou ter que dizer um pouquinho, o Paulo aqui ele tira a ideia do Antigo Testamento, de Ezequiel e todos os outros livros. Então, para o povo de Deus, se eu estou em pecado, eu estou afastado de Deus. Literalmente, Deus tem um caminhar com o seu povo, a gente vai lembrar disso nas últimas pregações, né? E se o povo começa a fazer coisas erradas, pecadoras, Deus ele não se junta com o pecado, porque ele é santo, entendeu? Santo e pecado não se juntam. Então Deus, quando nós pecamos, erramos, nós estamos nos afastando de Deus, porque ele de verdade quer cuidar de nós, mas a partir de um propósito, que é de santidade de vida. Então no Antigo Testamento, se o povo se afastava de Deus, eles já estavam reconhecendo que eles estão mortos. Por quê? Porque era Deus, ou é Deus, que faz com que o dia inicie, que eu tenha ar para respirar, que chova no tempo certo, então que eu tenha comida na minha mesa. Lembra o maná? Eu falei semana passada, no último culto, no maná, né? Então, diante de Deus, Ele me dá o alimento, Ele cuida da minha saúde, porque às vezes tinha muitas pestes em volta, lembra? Não tinha hospital, não tinha, né, os remédios, e ela não se aproximava do povo, porque na época uma própria disenteria podia matar todo mundo, literalmente. Então o povo era cercado pelo amor de Deus, que protegia até a saúde deles, e também tinha muitas guerras na época. Então Deus, vários textos do Antigo Testamento, permitiu que o povo ganhasse as suas lutas. E tem alguns textos que é bem claro que diz: eu sou o Senhor e eu vou ganhar essa batalha. Olha que lindo isso. Então por isso que para o Antigo Testamento, ou para o Paulo, vai dizer: eu estou vivo quando eu estou na presença de Deus, porque Ele me dá todas as situações, ou me coloca todas as coisas para eu viver. Se eu saio da presença de Deus, então eu já estou morto. Pode ser que falte comida, pode ser que eu fique doente, pode ser que um exército venha me matar. Tranquila essa ideia?
bem importante porque o texto de Ezequiel é bem nessa situação de estar vivo, começo de Ezequiel, para estar morto por sair da presença de Deus. Então, agora sim eu quero ler o texto com vocês. Tentem imaginar a cena, então, de Ezequiel, porque, igual eu falei, é uma visão, né, algo revelado a partir, então, desse profeta. Capítulo 37, versículo 1, assim diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Para nós aqui é meio complicado, porque o Vale do Itajaí sempre tem um rio bem bonito, né? Bastante árvores. Não, lá ele estava no deserto. Então pensa literalmente um vale cheio de areia, nada de verde e lotado de ossos. Conseguiram imaginar? Ok. Então, no vale que estava cheio de ossos. Versículo 2, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, Deus para Ezequiel: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, Deus, tu o sabes. E disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre ele, farei crescer carne sobre eles, sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito. E vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, lhe ajuntavam cada osso com o seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e crescia a carne, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os nossos olhos, os ossos se secaram, e pareceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Portanto, profetize e dize: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, o meu povo. Vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e vos fiz, diz o Senhor. É um texto que a gente até pode parar e pensar assim: ué, o que tem a ver com a minha vida isso, Porque é um texto tão diferente, mas eu acredito que nós estamos vivendo algo parecido. Então, como eu falei, eu tenho que explicar um pouquinho do contexto de Ezequiel. O começo do livro de Ezequiel, os primeiros capítulos, Deus vem e fala com assim: Ezequiel, fala para o povo que eles estão fazendo escolhas erradas, eles estão se afastando de mim, eles estão morrendo. Avisa eles que isso vai dar problema e que tem consequências. Mas o povo, e aí temos que lembrar os últimos cultos, achou que estava tudo bom. Porque eles até iam na igreja, mas ia por tradição. Eu faço as minhas orações, mas Deus tem cuidado de nós. Mas não esse querer caminhar com Deus, ou como a gente viu no último culto, essa vida nova que Jesus pode dar. Não, tá bom desse jeito, tem umas coisas que eu faço, mas eu sempre fiz mesmo, não tem problema.
Isso daqui todo mundo faz. Se não deu problema para isso, para mim também não vai dar. Diferente dos nossos dias? Pois é, povo na época de Ezequiel. E aí Ezequiel vai ficar um tempo meio em silêncio, mas eis que vem, quem gosta de história, né, vai ver o Império Babilônico. Ele existiu. O rei Nabucodonosor veio para Judá, entrou em Jerusalém e destruiu tudo. E eles achavam que Deus estava próximo, mas não, eles já tinham se afastado, por isso então veio um poder muito forte, e quando eles clamaram, nem lembraram de Deus, né? Quando olharam e falaram, cadê Deus? Pronto, já tinha acabado com tudo. É bem bonita essa história, um dia a gente de repente estuda. E aí eles perderam literalmente tudo. Foi destruída a cidade, os muros de Jerusalém, foi destruído o templo que Salomão tinha feito e era a presença de Deus. E aí eles se dão conta então que eles perderam tudo, inclusive a família. Eu não sei nem como a gente poderia usar de exemplo, né? Ontem em Gaspar eu pensei, puxa, é como se caísse, sei lá, tá todo mundo dentro de um refúgio e cai uma bomba atômica, destrói tudo, certo? Tenta imaginar, não tem mais igreja, não tem mais a tua casa, queimou tudo. E aí você sai para fora, tá passando um ônibus ou um caminhão que tá levando todo mundo para morar no Paraguai, Argentina. E você tem que ir, senão você morre. Era essa a situação. Deu para entender mais ou menos como que era? Literalmente assim, não sobrou pedra sobre pedra e levou-se muita gente cativo para a Babilônia. E nesse texto que entra o Ezequiel junto com o povo lá preso, que contava as histórias do passado com saudade, que lembrava da época que eles estavam em Israel, ou que eles ganhavam as batalhas, ou que não precisavam se preocupar mais com o pão ou com a saúde. E agora eles estavam lá presos, ou, no texto bíblico, mortos. E aí a gente vai olhando e a gente pensa agora, não foi à toa que eu defini, né, o que era morrer, né? Lembra ali? A partir de um médico, né? Vocês lembram o que é ainda? Uma morte clínica? Como é que eu digo uma pessoa morreu? Por quê? Parou de bater o coração e deixou de respirar. E aí, esse povo em Ezequiel, eles estavam vivos ou estavam mortos? Espiritualmente também dizendo. Eu estava pensando sobre isso, e aí eu lembrei de algo que às vezes a gente não se dá conta. Que por isso que Deus veio de novo para Ezequiel e disse, olha Ezequiel, eu vou te dar algo para falar para o povo. Porque o coração do povo de Israel tinha parado de bater. Sabe? Pelaquilo que bate o teu coração. O que é que te dá vontade de acordar no dia de hoje e viver? E aí? Pastora, todo dia é igual. Viver para quê o dia de hoje? Tem isso. Você conhece alguma pessoa que o coração não bate mais pela vontade de viver? Eu conheço várias. Eu conheço várias pessoas que simplesmente vivem como se estivesse preso, como o povo de Israel, numa rotina, escravos das suas próprias decisões e problemas que muitas vezes a gente cria ou é colocado sobre nós. E aí Deus diz assim, Ezequiel, vai lá, o povo precisa viver, o povo precisa que o seu coração bata novamente. Por isso então, ele vai e ordena, vai acontecer isso. Os ossos vão se juntar novamente. Eu gosto de ficar imaginando aquele clac, 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 sabe? Mais ou menos isso, sabe? Vai de novo interligar. Você vai ver a minha voz dando ação
e orientação e as coisas acontecendo, e vai acontecer. E isso, quando o povo ouviu, não ficou mais só no saudosismo, na saudade e na tristeza de algo que aconteceu. Eles começaram a sonhar de novo, a ter esperança. Já aconteceu com você? Comigo sim, né? Pastora, vai lá visitar a Oma, porque eu acho que a Oma não vai longe. Eu acho que ela está desistindo de viver. Ou seja, o coração deixou de bater, deixou de sonhar, deixou de ter esperança. E aí eu vou, já começo até a preparar o sepultamento, né? E de repente vem a notícia que a neta está grávida. Eu até rasgo a minha pregação, isso eu não vou mais usar. Entenderam? Vem de novo a esperança, né? Aquela frase que antes eu tinha ouvido, pastora, tá difícil, eu acho que eu não vou muito tempo. Muda para, pastora, eu acho que vai dar para ver o meu bisneto. Eu vou orar para Deus para que eu possa pelo menos ver o meu bisneto. E depois não só ver esse bisneto, mas ver o primeiro ano, o segundo ano, os 5 anos. Eu falei, agora eu vou jogar no lixo a pregação de sepultamento. Sabe? Bater o coração. De novo, ter ânimo, sonho e esperança. Foi isso que o texto tinha trazido. E olha para os nossos dias. Como é que está o nosso mundo? Se não pessoas que estão só literalmente vivendo um dia de cada vez, sem sentir esse pulsar. Como é que está a tua vida? E aí? Será que está doendo os ossos? Será que está só esperando fechar a caixa do caixão, literalmente a tampa do caixão? Como é que você está vivendo? Ou será que ainda tem mais algo para eu fazer? Ainda tem mais alguma coisa que pode acontecer? Mas eu falei que, clinicamente, você precisa que o coração esteja batendo, e aí Deus te dá uma ordem, levanta e vai, eu vou contigo, tem coisa ainda para acontecer na tua vida, eu quero que você experimente isso, mas falta uma outra coisa, o respirar. Não adianta só bater o coração, a pessoa não volta a viver, não, tem que o coração e o respirar, o pulmão. E o texto bíblico traz uma coisa que é maravilhoso para nós. Eu até dei um ênfase, ali no texto, quando aparecia, então, tanto que Deus fala para Ezequiel, profetiza que vai vir o Espírito, o sopro, e eles viverão. Depois ele diz, Deus tem dons, tudo de novo, as carnes, e Deus de novo diz, agora profetiza para vir o sopro da vida. E aí ele diz, vem os 4 cantos, o vento, e aí veio o Espírito do Senhor e eis que eles tornaram-se a viver. Esse mesmo Espírito do Senhor, esse sopro de vida, é a mesma palavrinha em hebraico que vocês conhecem. Lembra em Gênesis, quando Deus pega do barro e faz o Adão? E aí ele sopra o fôlego de vida, ou o Espírito dele, é o mesmo ruach, é uma palavrinha hebraica, o ruach, que é esse sopro de vida. Por isso que viver plenamente, nós precisamos do sopro, do amor de Deus, da força dele. Não adianta a gente só querer viver, eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu preciso da presença de Deus, que me fortalece a continuar vivendo. Isso é maravilhoso. Para alguns é um peso. Eu preciso de Deus então em tudo. Precisa. Porque se nós lembrarmos do salmo que nós lemos, da profundeza eu clamo a ti, Senhor. Eu espero, ou seja, o teu sopro, o teu agir, a tua força que vem sobre mim. Olha que lindo isso. Então dentro do nosso viver, não depende só de nós. E isso é maravilhoso, porque nós somos só carne, osso e tendões. Acabamos de ver isso no texto. E aí, por isso que um caminhar com Deus, diante do que Ele tem de promessas e esperança para nós, temos que fazer de novo o nosso coração bater.
começar a viver, mas na certeza que nós não vamos sozinhos, que o fôlego, a força para viver, vem de Deus. Olha que maravilhoso isso. Ele pode transformar literalmente barro em vida. E aí pensa na tua situação. Quão grande ela é, a tua dificuldade? Qual é o tamanho do teu problema? Saiba que Deus é maior. Deus, Ele é aquele que nós dizemos, eu vim na tua presença para clamar pelo teu nome e dizer, eu posso confiar. Olha que lindo isso. É o teu Deus que te convida. E aí vem um texto também no final, ele não só dá vida a um esqueleto, ele dá um exército. Porque nós estamos cheios de pessoas ao nosso redor que não pulsam mais o coração, não sabem mais por que vivem. E muito menos, diante das dificuldades, tem um Deus forte, grande e poderoso, que quer orientar, que quer não só orientar, mas diante de situações só Ele pode agir. E nós temos isso. Por isso também é tempo de compartilhar com as pessoas. Olha, Deus quer te dar vida. Ele quer que o teu coração pulse. Ele quer que você volte a respirar. E durma tranquilamente, porque a maior parte é dele. Que assim seja. Amém.